Alô, galera goiana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. No jogo entre Atlético e Vasco, houve aí um grande debate em relação ao total de ingressos que o Atlético liberou para a torcida do Vasco. E esse é um debate recorrente, né, aqui no estado de Goiás já há alguns anos. Felizmente há esse debate hoje, porque lá atrás ele sequer existia. E eu quero nesse vídeo trazer algumas ponderações, algumas considerações da minha parte em relação a este tema. Logo depois da nossa vinheta de abertura. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte deste espaço dedicado ao futebol goiano. Deixe o seu like, é uma maneira de prestigiar, de valorizar o nosso trabalho e fique à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. O perfil da Lutei no Instagram é @luteimagazine, como aparece aí no banner. E o WhatsApp, para você pegar a localização, pegar uma informação, 99402-7562. Vamos começar aqui do episódio, depois eu entro numa contextualização histórica sobre esse tema, correto? O Atlético enfrentou o Vasco pelo Campeonato Brasileiro da Série A no estádio Antônio Ascioli, mando do Atlético. O regulamento da Confederação Brasileira de Futebol, né, das normativas das competições, determina que o clube visitante tenha direito a pelo menos 10%, correto? Não tem problema ter mais do que isso, mas a quantidade mínima é de 10% da torcida visitante no estádio. Aquela área, né, que o Atlético libera atrás do gol, aquela arquibancada ali, eu conferi com a assessoria de imprensa do Atlético, através do Bruno Daniel, ela tem 3.250 lugares. Então, normalmente, nos jogos do estádio Antônio Ascioli, o Atlético libera 26% do espaço para a torcida visitante. Isso aconteceu contra o Corinthians, contra o São Paulo, enfim, em diversos outros momentos deste Campeonato Brasileiro, correto? Então, o Atlético que é obrigado a liberar 10%, ele já libera normalmente 26% do estádio, até pela divisão do estádio ali, para a torcida visitante. Exclusivamente nesse jogo contra o Vasco, o Atlético liberou uma outra parte do estádio. Neste caso, foram mais 1.000 ingressos, numa área que cabe ali entre 1.200 e 1.300 torcedores, mas foram 1.000 ingressos a mais. Então, o Atlético destinou para o Vasco 4.250 ingressos, 35% do estádio. Pouco mais de um terço do estádio foi destinado à torcida do Vasco. Além disso, ainda foi flagrante, em vários momentos, na área destinada à torcida do Atlético, vários torcedores vascaínos também ali vestidos de camisa do Atlético ou de camisas sem padronização de clube, vamos dizer assim, camisas neutras, também ocupando a área da torcida do Atlético, correto? Me lembro quando essa determinação aconteceu na semana passada, eu me manifestei sobre ela de maneira que eu já me manifestei em outros momentos. Acho que a diretoria do Atlético errou. Mas era questão de segurança, era questão de sugestão, vamos dizer assim, da polícia. Isso já aconteceu em outros momentos, eu me lembro de um Goiás e Flamengo de 2019, Goiás ainda presidido pelo Marcelo Almeida, que a Polícia Militar sugeriu, entre aspas, que o Serra Dourada fosse dividido ao meio, metade para a torcida do Goiás, metade para a torcida do Flamengo. E assim foi feito. Na época eu tive um embate dentro da minha profissão, dentro da minha maneira de tratar as pessoas com o ex-presidente do Goiás, Marcelo Almeida. Mas vamos lá,
Por que é que eu não concordo, né? Não concordei em 2019 no Goiás e Flamengo, não concordei em 2024 no Goiás e Vasco, no Atlético e Vasco, pelo mesmo motivo. Eu penso que nos estádios goianos a prioridade tem que ser o torcedor do time do nosso estado. Ele é que acompanha os jogos do Campeonato Goiano, ele é que acompanha os jogos é, de pouca expressão, e no momento do jogo é quem chama mais atenção. No momento do jogo mais concorrido, ele é muitas das vezes preterido em um espaço que é legalmente destinado a ele. O regulamento da competição determina pelo menos 10%. Você liberou 10%, você já está cumprindo o regulamento. Então, o que passa de 10% é uma escolha do clube. É uma escolha do clube em destinar isso ao torcedor visitante, preterindo o torcedor mandante. Isso já aconteceu em vários momentos aqui no nosso estado. Por isso é que eu me posiciono contra, porque para mim os estádios goianos, dos clubes goianos, ou público, no caso do Serra Dourada, o torcedor goiano, ele precisa ter prioridade, ou o torcedor do time goiano, né? Porque temos torcedores goianos que torcem para outras equipes. Vamos fazer agora uma contextualização histórica disso aqui no nosso estado. Primeiro, a gente tem a formação das nossas torcidas. Eu vou até abordar um lado cultural primeiro, depois eu abordo esse lado mais futebolístico. Um lado cultural, né? O goiano, de um modo geral, ele nunca foi um povo orgulhoso da sua cultura, né? Agora que nós estamos ensaiando alguma coisa neste sentido, mas o goiano quase sempre teve um complexo de inferioridade, de olhar para o outro assim, né? Olhar para cima, olhar naquela sensação de que o que vem de fora é melhor do que o que está aqui. E isso acontece, eu acho que desde o Anhanguera, quando ele chegou aqui, ficou ludibriando os índios que aqui viviam, né, com os seus truques. E aí me parece que a gente foi ao longo da história mantendo essa relação com o que vem de fora, né? Sempre fazendo o papel do bobo da história. Tem o esperto e tem o bobo. E historicamente nós goianos ficamos com o segundo papel. É muito comum isso, até hoje. Até hoje. Às vezes vem pessoas para cá de outros estados, principalmente os estados mais badalados, mais midiáticos da federação, como por exemplo os paulistas, os cariocas, e eu vejo goianos se inibindo perante a isso. Eu não estou falando para você tratar mal ou algo assim, mas não há qualquer motivo para esse acanhamento, sabe? Pessoas competentes, pessoas inteligentes, pessoas capacitadas nascem em qualquer lugar. Não precisamos ter essa idolatria tola que muitas das vezes nos contamina. E na questão da formação da torcida goiana, a gente teve o rádio lá atrás, muito forte, né, nos anos 50, 60, que jogava aqui dentro do estado de Goiás e em vários outros estados um conteúdo extremamente paulista e carioca, né, que é onde estavam as grandes emissoras de rádio na época, e isso foi formando um torcedor aqui no estado. Com o tempo ele começou a valorizar o que era daqui, né? E aí se criou essa cultura, inclusive, do cara ter dois, três times. Ah, aqui em Goiás eu torço pro Vila. Lá em São Paulo eu sou Corinthians. Lá no Rio eu sou Vasco. Ah, aqui em Goiás eu sou Atlético, mas em São Paulo eu sou Palmeiras. Ah, aqui em Goiás eu sou Goiás, mas no Rio eu sou Botafogo. E isso foi se tornando comum, né? Tanto que era muito comum, às vezes, na infância, perguntar: para que time você torce? Ah, eu torço pro Goiás, eu torço pro Vila, eu torço pro Atlético. Não, mas e lá fora? Você torce para quem? Porque era incomum o cara torcer apenas pro time daqui, né? Se tornou cultural essa ideia do cara ter mais de um time. Depois vem a TV, esse processo fica ainda mais acelerado. Sempre falo disso para vocês. Nunca existiu mídia nacional no Brasil. Não existe isso de mídia nacional. Nacional é o sinal. O sinal é nacional. As mídias são normalmente do seu estado. As mídias da Bandeirantes, por exemplo, que era uma emissora muito forte no esporte, quase sempre ligada ao estado de São Paulo. As mídias da Globo, hoje um pouquinho mais dividida, mas sempre com
com um conteúdo carioca muito forte e transmitido para o país inteiro. E aí vendeu-se essa ideia de mídia nacional, o que é uma grande falácia. É uma mídia do Rio e São Paulo, predominantemente, que é transmitida para o país inteiro, o que é muito diferente de uma mídia nacional. E isso foi fortalecendo ainda mais essa cultura dos clubes do Rio, dos clubes de São Paulo serem clubes de torcidas nacionais. Tem torcidas em todos os estados. Por quê? Porque eles estão dentro da casa. Né? Por exemplo, você quer ser um torcedor de volume, da maior torcida do país, você torce para o Flamengo. Você quer ser um torcedor diferente, maloqueiro, como eles dizem, né? Um torcedor fiel, você vai torcer para quem? Para o Corinthians. Não tem outra opção para você. Não existe torcedor fiel no Paraná, em Goiás, no Pernambuco, na Bahia, na Paraíba. Se você quer ser considerado um torcedor fiel no país, você tem que torcer para o Corinthians. Eu estou falando de um conceito, tá, gente? Eu não tô, isso aqui eu estou ironizando, tá? É claro que existe torcedor fiel nos estados. Aliás, os mais fiéis são aqueles torcedores dos clubes menos vitoriosos. Estes verdadeiramente são fiéis, porque os times deles não ganham e eles continuam lá firmes e fortes, torcendo pela sua equipe, muitas das vezes sem nenhum tipo de reconhecimento. Então esse processo, ele é um processo histórico difícil de lutar contra ele, mas já evoluiu. Como eu citei na abertura do vídeo, hoje já existe o debate. Quando eu era criança, as pessoas que torciam pelos times de Goiás, elas eram ironizadas na escola, nos campinhos, nas ruas. Hoje a gente já consegue combater. A gente já debate, muitas das vezes a gente importuna quem torce para os times de fora, mas lá no início, anos 90, por ali, a gente era motivo de chacota. Sabe? Essa é uma evolução, a gente precisa enxergar as evoluções, mesmo que elas não sejam tão gloriosas, mas a gente precisa, porque a luta é difícil. O torcedor goiano bairrista, porque o movimento bairrista no estado de Goiás, ele é do torcedor. Ele nasceu com o torcedor, sem apoio de mais ninguém. Eu falo apoio contundente, apoio verdadeiramente forte. Ninguém nunca apoiou essa causa de maneira forte. Vamos aqui. A imprensa goiana. A imprensa goiana, historicamente, foi uma imprensa sempre que teve um comportamento sanguessuga. Eu sou da imprensa, mas eu não tenho problema algum em falar dos defeitos e dos erros da imprensa goiana ou do país. Absolutamente eu não sou um corporativista. Defendo a classe, mas não defendo os erros. A imprensa goiana quase sempre, um grande número de profissionais, eles torciam para times de fora, cantam isso de uma maneira glorificando, mas viviam dos times daqui. Então suga-se o que é possível do futebol goiano e valoriza o que é lá de fora. Outro, os clubes goianos nunca se manifestaram no sentido do torcedor goiano valorizar o estado de Goiás. Pensa o quanto seria bom para os times goianos se o público que gosta de futebol em Goiás estivesse dividido entre os times goianos. As torcidas seriam muito maiores, dos times da capital, dos times do interior, mas não, uma parte enorme do torcedor que acompanha o futebol goiano é uma evasão. Eles não estão nem aí para o esporte daqui, para o futebol daqui. Eles torcem para ter um time na primeira divisão aqui ou na segunda para eles poderem ver o time deles de perto, mas só isso. Só isso. Então, a imprensa ela tem um papel, os clubes têm esse papel. Eles não participam, eles nunca compraram a briga do torcedor que era a favor deles. Eles nunca compraram. Você já viu um dirigente dos principais clubes aqui realmente defender essa bandeira? De maneira contundente, fazendo uma campanha? Não, não, você não viu, porque eu também não vi. Outro ponto, a Federação Goiana, também envolvida, nunca fez qualquer tipo de campanha nesse sentido. Nunca participou dessa luta.
Aí vamos para outro, a Polícia Militar do Estado de Goiás. Em muitos momentos, ela vai lá, coloca o dirigente numa situação extremamente desconfortável. Como aconteceu, por exemplo, em 2019 no Goiás e Flamengo. O comando da polícia chegou no Goiás e falou o seguinte: é para você dividir o estádio ao meio, senão podemos ter problema. E se tiver problema, é você que vai responder no seu CPF. Ao invés de fazer o trabalho dela, cumprir-se o regulamento, não. Ela foi lá fazer campanha para dividir o estádio. Então também não colabora no processo. Então você pode ver que os grandes sabotadores da torcida goiana são daqui. É o dirigente daqui, é a federação daqui, é a imprensa daqui, é a polícia daqui. São os grandes sabotadores. O único que fica nessa briga, lutando, carregando bandeira pesada, é o torcedor goiano. A luta pelo bairrismo no estado do Goiás, como eu citei já nesse vídeo, ela é uma luta do torcedor goiano, quase que de maneira isolada. Eu e alguns gatos pingados ficamos aí nos microfones das rádios, na internet, na TV praticamente a gente não vê isso, falando, defendendo, tentando fazer alguma coisa. Mas a ajuda ao torcedor goiano que tem essa visão, ela é muito pouca. Nós somos um estado de vira-latas, no pior conceito da palavra. Nós somos um povo que não valorizamos as coisas do nosso estado. Nós somos um povo extremamente acanhado. Nós somos um povo que valorizamos demais o que vem lá de fora. Olhamos para o que vem de fora de maneira entusiasmada e não valorizamos o que é daqui. Você, por exemplo, nunca me viu fazer campanha atacando clubes de fora. Porque não é esse o sentido do bairrismo. O bairrismo não é depreciar o que é de lá, não é atacar, não é agredir, não é promover atos de violência. O bairrismo é defender o que é nosso. Fazer com que culturalmente o nosso estado, a nossa sociedade evolua. Que a gente deixe de ser esses vira-latas que somos. Que a gente tenha orgulho das coisas da nossa terra. E aquilo que a gente não tiver orgulho, que a gente lute para melhorar. Ah, Geleza, mas os times daqui não ganham nada. Aí nós vamos entrar naqueles teoremas infinitos. Eles não ganham nada porque eles não têm apoio, eles não têm apoio porque eles não ganham nada. Eu penso que a comunidade futebolística do estado de Goiás, toda ela, torcedores que já estão fazendo esse papel, grande parte, a imprensa, o torcedor tem que defender o que é aqui do nosso estado. Vamos duelar entre nós. A imprensa goiana tem que largar de ser sanguessuga e participar verdadeiramente dessa luta, porque ela também ganha com isso. A Federação Goiana de Futebol, promotora do futebol no estado de Goiás, tem que participar dessa luta. Braços cruzados não vão ajudar o futebol goiano a evoluir. Os dirigentes goianos precisam estar ao lado do torcedor, porque seria muito bom para os clubes que esse movimento tivesse mais força. A polícia de Goiás ela tem que colaborar com o futebol goiano. Então, que a gente consiga, não é fácil de maneira alguma, mas que a gente consiga evoluir culturalmente, para que a gente possa ter mais orgulho das coisas da nossa terra, para que a gente possa valorizar mais o que é daqui. E isso vale para o goiano, que é com quem eu estou conversando, mas isso vale para o paraense, para o amazonense, para o paraibano, para o baiano, para o pernambucano, para o paranaense, para o catarinense, para estados de todo esse país que tem grande dificuldade em valorizar o que é da sua terra para valorizar o que vem de fora. Tomara que a gente consiga ter algum êxito nisso. Veremos uma grande modificação? A minha geração não, dificilmente. Mas talvez a sua,
que é mais jovem, consiga, né? Eu vou tentar colaborar enquanto eu der conta, né? Enquanto eu estiver por aqui, vou tentar fazer a minha parte. Fique à vontade aí para fazer o seu comentário. Vamos participar desse debate, tá bem? É sempre é sempre um privilégio poder usar o nosso espaço para defender as coisas do nosso estado. Essa bandeira está aqui, ó, não é à toa. Desde o início desse canal, essa bandeira sempre esteve aqui. Primeiro uma de pano, velhinha, troquei agora por essa de acrílico, mas nesse canal aqui, essa bandeira sempre vai estar no fundo dos nossos vídeos. Um grande abraço a todos vocês, meu muito obrigado pela audiência e até a próxima.